Espelhos. Eles existem desde remotas épocas e são talvez os objetos mais preferidos pelas mulheres. Eles servem não somente para auxílio à estética, mas também são utilizados como itens de segurança em veículos e sistemas de alarme. Mas os espelhos teriam somente funções físicas e materiais? Segundo inúmeros relatos de pessoas pelo mundo e também de místicos, existem muitos mistérios no interior dos espelhos, podendo inclusive servirem de portais para outros mundos. Portanto, cuidado ao olhar para um espelho, principalmente à noite e em lugares solitários. Você nunca poderá saber o que irá ver ou o que poderá acontecer. Desde antigas épocas, os espelhos são alvo de preocupação para pessoas de diversas culturas e religiões, devido ao fato de se acreditar que estes tão comuns objetos de decoração e utilidade existentes em residências e estabelecimentos comerciais são na realidade uma espécie de portal que ligaria nosso mundo ao além, ou então a outra dimensão, e também devido à sua utilização em magias e feitiçarias diversas. Até em histórias infantis, como no clássico Branca de Neve, existe o famoso espelho que conversa com a malvada rainha, sendo questionado por ela: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Sendo que o espelho sempre lhe dá a resposta esperada. Seja por superstição antiga ou através de ficção gerada por obras literárias, desenhos animados ou filmes, os espelhos sempre são tratados por muitas pessoas como algo misterioso. Mas existe na realidade algo de anormal com os espelhos, ou seria apenas fruto da imaginação popular provocado por lendas espalhadas através do tempo. A seguir serão apresentados fatos e teorias a respeito dos espelhos, o que talvez permita que se consiga chegar a uma conclusão final sobre esses interessantes e indispensáveis objetos, os quais são instalados nos locais mais íntimos de lares, hotéis, motéis e até em estabelecimentos comerciais. O caso de Nancy Fieldman. Nancy Fieldman era uma moça bonita e inteligente, de origem humilde, que trabalhava em uma mansão na Inglaterra, juntamente com sua mãe, por volta do ano de 1870. Segundo a história, o dono da mansão onde Nancy e sua mãe trabalhavam era um homem com sérios problemas de personalidade, um psicopata sem escrúpulos que as tratava muito mal, deixando-lhes apenas as sobras dos seus jantares e um quarto frio onde as duas se acomodaram durante a noite, naquela mansão, com inúmeros quartos quentes que ficavam trancados para o uso apenas dos hóspedes e convidados. Devido ao tratamento desumano e também uma anemia profunda, a mãe de Nancy veio a falecer, deixando a sua filha os seus únicos bens materiais, que eram uma pequena boneca de pano e um espelho emoldurado em mármore, deixado pelo seu pai com o seguinte dizer: "Serei o reflexo da tua alma onde quer que esteja", gravado na parte inferior do espelho. Nancy era uma moça tímida, porém muito sorridente. Entretanto, com a morte da sua mãe, Nancy entrou numa forte depressão e queria abandonar a mansão. O dono da mansão, ao saber de suas intenções, trancou a menina no porão, de onde ela não podia sair, e o que era pior, a garota passou a ser violentada todas as noites naquele lugar. Certo dia, cansada desse sofrimento e sentindo muitas dores, Nancy tentou reagir às agressões a que era submetida e deu um golpe com sua boneca de pano na cara do homem. O dono da mansão, muito revoltado com a moça, esbofetou-a e asfixiou-a com a própria boneca. A menina derrubou o espelho que sua mãe havia lhe deixado ao se debater no chão e, ainda sem ar, disse suas últimas palavras: "Serei o reflexo da tua alma onde quer que esteja". Semanas depois, o homem foi encontrado com os cabelos completamente grisalhos, morto sem explicação e com um pedaço do espelho entre as mãos. Até hoje, a morte desse homem tem sido um mistério. Dizem que muitas pessoas morreram ou ficaram loucas após se apoderarem daquele pedaço de espelho, e muitos dizem ver o reflexo da pequena Nancy refletido através dele. Bloody Mary. Em 1978, o especialista em folclores Janet Langwise publicou nos Estados Unidos uma lenda que até hoje aterroriza os jovens do mundo inteiro, principalmente da América. Trata-se de Bloody Mary,
conhecida também como a Bruxa do Espelho, um espírito vingativo que surge quando uma jovem, envolta em seu cobertor, sussurra à meia-noite com a iluminação de velas diante de um espelho 13 vezes a palavra Bloody Mary. Segundo a lenda, após a pronúncia da frase por 13 vezes, o espírito de uma mulher cadavérica surge refletido no espelho e mata de forma sangrenta e violenta as pessoas que estão no local. Há quem diga que Mary foi executada há 100 anos atrás devido à prática de magia negra, mas há também uma história mais recente envolvendo uma bela e extremamente vaidosa adolescente que, devido a um terrível acidente de automóvel, ficou com a face completamente desfigurada. Sofrendo muito preconceito, principalmente de seus amigos e familiares, ela decidiu vender a alma ao diabo pela chance de se vingar dos jovens que cultivavam a aparência. Muitos confundem a lenda da Bruxa do Espelho com a história da Rainha Maria Tudor, filha de Henrique VIII e de Catarina de Aragão. Tendo se tornado rainha em 1553, esforçou-se para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Suas perseguições contra os protestantes lhe valeram o nome de Maria a Sanguinária. Em 1554, desposou Felipe II da Espanha. Essa união, que indignou a opinião pública inglesa, ocasionou uma guerra desastrosa com a França, que levou à perda de Calais em 1558. Dizem que a rainha, para manter a beleza, tomava banho com sangue de jovens garotas, mas é um fato não confirmado em sua biografia. No princípio da década de 70, muitos jovens tentaram realizar o ritual, pois era comum nas casas suburbanas a presença de longos espelhos nos banheiros, sem janelas e com pouca iluminação. Há um caso famoso de uma jovem nova-iorquina que dizia não acreditar na lenda, mas após realizar a mórbida brincadeira, levou um empurrão, é o que os familiares dizem, quebrou o lavatório e foi encontrada em estado de coma. A jovem ainda vive nos Estados Unidos, mas a sua identidade não é divulgada para evitar o assédio de curiosos. Porque ainda hoje as crianças racionais continuam a chamar pela Bloody Mary, arriscando a vida diante de uma possível tragédia. O escritor Gale DeVos nos traz uma explicação. As crianças com idade entre 9 e 12 anos vivem numa fase que os psicólogos chamam de Síndrome de Robinson. Este é o período em que as crianças precisam satisfazer seus desejos por aventura, arriscando-se em rituais, jogos e em brincadeiras no escuro. Eles estão constantemente procurando um modo seguro de extrair prazer e desafiar seus medos. Seria Bloody Mary uma lenda ou realidade? Na dúvida, é melhor não evocá-la, pois ela poderá atender seu chamado e as consequências poderão ser trágicas. Espelhos negros. Considerado uma ferramenta de vidência e divinação, o espelho negro provou também ser um instrumento de contato e comunicação com os espíritos e consciências dos mortos. O espelho negro é feito de algum material próprio, como ônix, ou mesmo um vidro pintado com alguma tinta negra e reflexiva. Que os espelhos podem ser portais para o reino dos mortos ou mesmo do inferno não é nenhuma teoria nova. Os hebreus antigos acreditavam que os espelhos podiam ser entradas para as cavernas de Lilith e suas súcubos. Mulheres jovens eram, portanto, desencorajadas a usar espelhos, pois poderiam ser possuídas por essas demônias que as levariam a ter relações sexuais com os homens que dormiam na casa. O espelho negro é considerado uma ferramenta de magia com a qual os demônios da mente e o estado de autotransformação podem ser conseguidos através de encantamento de si mesmo e a abertura da imaginação a imagens em seu reflexo. Em Goétia, Goécia, tanto faz, o espelho negro é usado como uma ferramenta de comunicação entre o espírito preso ou o familiar após o ritual de evocação. O feiticeiro que convocou o anjo ou demônio deve contê-lo apropriadamente no vaso e depois de um tempo evocá-lo novamente e usar o espelho negro para visualizar sua forma e demais impressões que ele enviar. Se um espírito goécio específico está preso pelo magista como um familiar, então o espelho negro é a forma ideal de comunicação.
Alguns têm usado tábuas e métodos de divinação em frente aos espelhos para se comunicar com os espíritos. Esta é uma técnica poderosa, pois a pessoa essencialmente traz o reino astral fantasmagórico para o plano físico. Segundo os especialistas, o espelho negro é usado da seguinte forma: convocação do espírito no círculo de evocação, enviar o espírito para o receptáculo, usar o espelho para contatar o espírito depois que ele estiver preso, contatar o espírito antes de dormir para garantir uma comunicação mais detalhada, se tiver coragem. Lembrando que Goetia, Goécia, tanto faz, refere-se a uma prática que inclui a invocação e evocação de anjos e demônios. Baseia-se na tradição judaico-cristã, na qual o rei de Israel, Salomão, fora agraciado pelos anjos com um sistema que lhe dava poder e controle sobre os principais demônios da terra e, consequentemente, a todos os espíritos menores governados por eles. Dessa forma, o rei Salomão e posteriormente seus discípulos teriam toda a espécie de poderes sobrenaturais, como invisibilidade, sabedoria sobre-humana e visões do passado e futuro. Sabe-se que muitos seres sobrenaturais não têm suas imagens refletidas pelos espelhos. Diz um mito, demônios e seres sobrenaturais como vampiros traem a sua própria natureza, porque não têm sua imagem refletida em espelhos, enquanto as encarnações diabólicas não podem tolerar sua própria imagem e são destruídas no momento em que se veem refletidas em um espelho. Por esse motivo, os espelhos cumprem a função de amuletos que protegem contra seres satânicos. Desde remota antiguidade, sabe-se que o significado dos espelhos excede o de simples função de refletir, em concordância com uma antiga crença de que haveria uma correspondência mágica entre uma coisa e sua cópia. Por esse motivo, várias culturas acreditavam e acreditam até nos dias de hoje que os espelhos transcendem os limites de sua função habitual, chegando a serem capazes de aprisionar a alma ou a força vital da pessoa refletida. Por essa razão, há um costume popular de algumas culturas que diz ser necessário cobrirem os espelhos da casa quando uma pessoa morre, para que sua alma não permaneça presa na câmara mortuária e assim ela tenha livre acesso ao além. Talvez essa característica misteriosa dos espelhos de aprisionar espíritos e permitir o contato com outros mundos seja o motivo da ocorrência de inúmeros relatos sobrenaturais pelo mundo, onde inúmeras pessoas testemunharam visões de espíritos e de criaturas bizarras refletidas em espelhos, mas ao olharem de volta nada viram. Seriam nesses casos visões dessas criaturas do além que estariam presas dentro do mundo dos espelhos? Devido a esse e outros fenômenos relacionados aos espelhos, que existe o aconselhamento para que os espelhos da casa sejam cobertos durante a noite, tanto para impedir o acesso de tais criaturas do além ao nosso mundo, como também para que o espírito das pessoas que dormem, quando vagam livremente pelo mundo, não sejam capturadas dentro desse estranho portal, que são os espelhos. Existem muitos conselhos e teorias que dizem para cobrir os espelhos do quarto à noite, para que a pessoa possa ter um sono tranquilo e consiga descansar de uma forma mais harmoniosa. Existe a teoria a qual diz que quando as pessoas dormem, seus espíritos saem e vagam durante a noite, sendo que esses passeios e viagens se refletem em sonhos ou pesadelos nas mentes dos adormecidos. Já segundo outros estudos, os espelhos devem ser cobertos durante a noite para se evitar a propagação de energias negativas no ambiente, as quais prejudicam o sono e não permitem que a pessoa descanse corretamente. Já outras linhas de raciocínio dizem que quando os espíritos saem dos corpos dos adormecidos à noite e se deparam com os espelhos, eles veem a própria imagem flutuando no éter, se assustam e voltam rapidamente para os corpos de origem, fazendo com que as pessoas acordem sobressaltadas, podendo provocar problemas emocionais ou físicos em quem passa por essa experiência. Segundo essa teoria, outra possibilidade também é de que o espírito, ao se ver em frente ao espelho, se perca do caminho de volta, ficando perdido, fazendo com que a pessoa adormecida fique em estado de dormência eterna ou chegando até a morrer. Por isso, cobrir os espelhos dos aposentos à noite pode ser um bom cuidado a ser tomado para se evitar surpresas desagradáveis.
Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, não se esqueça de avaliar, é muito importante. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Até a próxima. Obrigado.